Olá, você é do tipo que se autogoverna, se compreende plenamente autônomo, acredita que tem a verdade para tudo? Ou você está sempre em busca de respostas, em busca de uma direção, batendo em muitas portas, procurando saber qual a melhor escolha para fazer? Sempre estamos em uma ou outra posição destas duas apresentadas. No entanto, precisamos entender o que a Bíblia vai apresentar para nós quando o assunto é viver. A Bíblia nos dá uma lição tremenda de vida. É perigoso, não somente perigoso, pode ser letal, quando buscamos, na perspectiva espiritual, a autonomia. Já falei sobre isso numa série de mensagens, num outro momento, a respeito da autonomia, o perigo da autonomia humana. Mas basicamente, para a gente relembrar aqui, a autonomia significa lei própria. Quando você diz que é autônomo, está dizendo eu sou independente. Eu faço da minha vida o que eu quero, eu tomo as decisões que eu bem entendo, eu vou para a direção que eu colocar na minha cabeça que devo ir. Eu não sou influenciado por ninguém, ou acredito ser, ou acredito não ser influenciado, então eu vivo nesta lei própria, nesta autonomia, neste autogoverno. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer também que ele escolheu o caminho diferente deste. Ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, eu abri mão deste autogoverno ou desta autonomia e optei pela cristonomia, pela lei de Cristo, a fim de que ela governe os meus dias. Quero ser guiado pela vontade do Pai. E esta cristonomia é um desafio para todos nós. Viver debaixo da lei de Cristo não é uma coisa tranquila, porque ela confronta o nosso estilo de vida, confronta nossos desejos vãos, confronta a nossa perspectiva do certo e do errado, do valioso e do descartável, afeta profundamente a nossa vida. A lei de Cristo, ela interfere tremendamente e também na perspectiva de mudança para frente, numa mudança de prosperidade a nossa vida. Mas o texto vai deixar aqui para nós uma mensagem, o texto de Romanos capítulo 8, versos 14 a 16, vai deixar para nós uma mensagem, eu quero pensar um pouco sobre essa mensagem junto com vocês. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Um dia desses eu estava chegando na minha igreja e lá nós temos um rapaz que sempre, como voluntário, sempre antes dos cultos, das celebrações, ele limpa toda a frente do nosso templo, onde nós nos reunimos. E um dia eu cheguei lá e encontrei, ele tem 2 filhinhos, e um desses filhos estava também com a vassoura nas mãos, ajudando a limpar aquela frente. É óbvio que o menino estava apenas brincando, ele não tinha noção de trabalho, era muito pequeno, mas o que me chamou a atenção é, aquele menino desejou imitar o seu pai. Qualquer um olhando para aquela criança diria, ele está querendo tornar-se parecido com o seu pai. E há uma coisa que nos dá um grande orgulho é quando alguém diz, olha, esse menino é sua cara. Não somente pelas perspectivas da estética, da aparência física, mas pelo modo de agir, pelas palavras, pelo jeito de lidar com as adversidades, com a dor e etc, etc. Enfim, quando as pessoas dizem, ele é parecido com você, nós como pais nos sentimos orgulhosos. Para que eu e você possamos pleitear esse direito de filiação e olhar para Deus como Pai, há uma coisa por trás disso daí, um valor precioso. Precisamos desejar sermos parecidos com Deus. Porque há um contrassenso muito grande pensarmos que Deus é parecido, por exemplo, com alguém que decide matar o próprio pai, ou o próprio filho, ou estuprar a própria irmã. Quer dizer, são questões muito sérias. Se todos somos parecidos com Deus, que esse é o pressuposto, todos são filhos de Deus, então como pode Deus ser parecido com o assassino, com o estuprador, com o desonesto, com o fraudulento? Não. Deus tem um caráter santo, como diz a palavra lá em Isaías. Aliás, os querubins cantavam isso lá no trono. Santo, santo, santo é o Senhor. E a Bíblia diz que precisamos ser parecidos com Deus, sermos imitadores de Deus como filhos amados. A grande questão
é que nós não temos em nós o poder para isto. E é por isso que o texto vai dizer sobre a necessidade de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, a força que nós precisamos para buscar essa aproximação da identidade de quem Deus é e nos tornarmos parecidos com Deus, a força não está em nós, mas está no Espírito Santo de Deus. Infelizmente, muitos olham para o Espírito Santo de Deus como um mito, outros como uma força cósmica, mística, outros como uma lenda, e as pessoas vão falando de várias formas, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele intercede por nós, ele nos orienta, ele se entristece. A Bíblia diz de características que apontam para o Espírito Santo de Deus como uma pessoa, não uma pessoa como nós, de carne e osso, mas uma pessoa no sentido de que ele tem vontade, de que ele tem opinião, e ele não é uma força cósmica, não é uma energia, nem um mito, é uma pessoa da Trindade, que quer agir em nós. Diz a palavra que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não podemos esquecer que a verdade não está em nós, a verdade está nele. Ele sabe o caminho, já dizia lá no Velho Testamento. Ele passou pelo caminho como um Deus eterno que rompe com as barreiras do tempo, que é capaz de invadir o passado e de invadir o futuro, que conhece plenamente o presente, é o Deus que sabe o caminho. Ele pode dizer, filho, vai por aqui. Filha, vai por esta outra direção. Não podemos esquecer de que a nossa visão é limitada. Nós vemos, e é óbvio que estamos enxergando muitas coisas, mas a nossa visão, ela é superficial. Ela é uma visão periférica, frágil. Ela não consegue invadir as particularidades das coisas. Ela não consegue, por exemplo, prever o futuro, por mais que alguns tentem. A nossa visão é limitada. Então, se nós temos errado na vida, é porque nós temos nos guiado a nós mesmos, ao invés de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Deus quer guiar a sua vida, Deus quer conduzir a sua vida. E isso diz aqui que tem tudo a ver com paternidade, com filiação. Se eu chamo Deus de Pai, se eu oro Pai Nosso que estás no céu, se eu chamo Deus de Pai, pressupõe que eu me reconheço como filho. E um bom filho é aquele que dá ouvidos à orientação, ao conselho do pai. Tem muitos filhos rebeldes, mas esse texto não vai dizer do filho rebelde, vai falar do filho que ouve o conselho do pai. O interessante é que no original grego, a palavra aqui, quando vinha aqui dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, a palavra filhos aqui é huios, filhos amadurecidos, filhos que já agora têm discernimento, que conseguem fazer escolhas, que têm prudência, que conseguem avaliar, inclusive, consequências. Filhos amadurecidos, amadurecidos pelo governo do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos ser daqueles que acertam nas escolhas, que queremos ter aí uma família abençoada, queremos avançar na nossa empresa, nos nossos negócios, na vida profissional, se queremos acertar na educação dos filhos, então que busquemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que tal quando você se pôr a orar, a buscar, a fazer aí as suas orações, as suas súplicas, você invocar também o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, a fim de que ele possa te conduzir. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai perceber, por exemplo, que era o Espírito Santo de Deus que comandava a obra missionária. Ele dizia para o apóstolo Paulo, vai para lá, dizia para Pedro, faça isso. Os apóstolos eram conduzidos pelo Espírito de Deus. E nós vamos acertar muito mais quando então decidirmos por esse caminho da filiação, que pressupõe o caminho da submissão à vontade de Deus. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meu desejo é que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, quantas tragédias eu tenho podido acessar no aconselhamento pastoral, no acompanhamento de famílias, e quando começamos a ouvir tantos relatos, as falas, são muitas as falas que chegam aos nossos ouvidos, e quando eu começo a ouvir, uma coisa fica clara para mim. Quase todas as tragédias humanas estão relacionadas à autonomia humana, em outras palavras, ao desprezo da lei de Cristo e à
de alguma forma, ao reinado da lei pessoal, em que cada um acha que pode fazer o que bem entende com a vida, sem levar em consideração o que Deus pensa. É muito importante sermos guiados pelo Espírito de Deus, porque aí está então a vida e vida abundante. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, nos auxilie nesse processo de viver desse jeito, porque o padrão é elevado demais para vivermos desse jeito só com o nosso esforço. Nem de longe. É preciso que Deus nos ajude. E que o Espírito Santo de Deus te socorra e te abençoe em nome de Jesus. Amém.